Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva na companhia de Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim de hoje vamos falar de notícia boa, tem novidade no judô piauiense. Tem novidade também no litoral. E mais, vamos saber como anda o preparo para as Olimpíadas das meninas da seleção de handebol. E vocês ficam sabendo também como foi a seleção masculina de basquete no Sul-Americano. No Bola na Rede, as novidades do futebol piauiense nacional. Claro, os resultados de ontem da Eurocopa e vocês ainda ficam sabendo quais os jogos de hoje. Continua a sintonizar o que Universitária Esportiva está no ar. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E a Confederação Brasileira de Judô, o Comitê Olímpico Brasileiro e a Federação Piauiense de Judô deram início ontem a uma ação inédita. Durante essa semana acontece em Teresina, capital do Piauí, um treinamento especial para a atleta olímpica Sara Menezes. O esforço concentrado faz parte da preparação da judoca para as Olimpíadas de Londres. Para ajudar no treinamento, Érica Miranda, até 52 quilos, Gabriela Chibana, até 48 quilos, Eleudes Valentim, até 52 quilos e Janiele Bila, até 52 quilos, estão em Teresina para esses treinamentos. E não é só isso, finalmente o Centro de Treinamento Sara Menezes parece que vai ser inaugurado. Depois de depender somente de uma data oportuna para que algumas autoridades estivessem no estado, o CT vai ser inaugurado no sábado. No entanto, o espaço já começou a ser utilizado para os treinos. E foi assinada a ordem de execução da obra de construção da Vila Olímpica de Parnaíba. A previsão é que as obras sejam iniciadas ainda neste mês. A Vila Olímpica de Parnaíba vai ter 98 mil metros quadrados. A primeira etapa do projeto foi orçada em R$ 805.506,67. Compreendendo o processo de terraplanagem, a empresa construtora Getel, que ganhou a licitação, tem um prazo de 12 meses para executar a primeira parte da obra. O projeto prevê a construção de um estádio com capacidade para 40 mil pessoas, um ginásio com capacidade para 10 mil espectadores, além de quadras de tênis, piscinas e outras estruturas esportivas e de um estacionamento para 300 carros. A previsão de entrega é para 2014 e visa também a formação de atletas. Nós esperamos que não se torne mais um elefante branco nas obras do estado do Piauí. Que não se torne mais um porto que está aí há mais de 100 anos esperando terminar a obra. E a Seleção Brasileira Feminina de Handebol iniciou mais uma fase de preparação para os Jogos de Londres, com sessão de treino em São Paulo. 6 jogadoras participaram do trabalho enquanto o resto do grupo realizava exames médicos exigidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Apesar do próximo compromisso ser os 3 amistosos contra Cuba, que acontecem dia 23 em Vitória, no Espírito Santo, e nos dias 27 e 29 em São Luís, aqui no Maranhão, tanto as jogadoras quanto o técnico dinamarquês Morten Solbach estão focados nas Olimpíadas e estão confiantes que o Brasil vai brigar por medalha em Londres. O treinador acredita que, com exceção da Grã-Bretanha, todas as 11 nações que disputarão o torneio olímpico de handebol têm chances de conquistar a medalha. Solbach acha que existem times que são favoritos ao ouro, mas não descarta zebras. Rússia, França, Noruega ainda vão ficar como favoritas. Curiosamente, no último Mundial disputado em dezembro de 2011 em São Paulo, o Brasil venceu as francesas na primeira fase por 26-22 e a Rússia por 36-20 na disputa pelo 5º lugar, o resultado inédito para a seleção que ficou em 5º no Mundial. A França foi vice-campeã no torneio, vencida pela Noruega. Até o início de julho, Morten Solbach terá que cortar 4 jogadoras do atual grupo de 18. Ele já adiantou que uma das 3 goleiras será removida, pois considera que não há espaço para 3 arqueiras de uma seleção de 14 atletas, que é o limite para os Jogos Olímpicos. Que esperamos então que o Brasil enfrente a França, porque a rivalidade Brasil e França no handebol não existe. Na estreia do Sul-Americano de Basquete, o time B da seleção brasileira masculina teve dificuldades, mas conseguiu derrotar o Paraguai pelo placar de 67-63 em resistência na Argentina. E hoje, às 19h30, o Brasil volta à quadra para duelar contra o Uruguai, que passou de forma fácil pela Bolívia na estreia, vencendo por 122-80.
36, isso mesmo. Com 21 pontos anotados, Vitor Benite foi o cestinha do jogo contra a seleção paraguaia. Nezinho foi responsável por mais 13 pontos. Pelo Paraguai, Araújo marcou 20 pontos e Martínez fez 19. A seleção brasileira principal se prepara para a disputa dos Jogos Olímpicos de Londres. O técnico Rubem Magnano já declarou que alguns jogadores que se destacarem no Sul-Americano podem ter a chance de participar das Olimpíadas. O Campeonato Sul-Americano dá 4 vagas para a Copa América do próximo ano, competição que serve como classificatória para o Mundial de 2014. E a seleção brasileira masculina de basquete, que segue reunida em São Paulo para os treinamentos preparatórios para os Jogos Olímpicos de Londres. Dentre os jogadores está o ala armador Leandrinho, que atua na NBA e não descarta uma medalha olímpica em sua primeira participação na competição. Leandrinho tem no currículo importantes conquistas pela seleção, como 2 títulos da Copa América, e para as Olimpíadas investe em muito treinamento. O jogador também comentou de sua temporada em 2012, na qual teve muitas experiências diferentes, como as passagens pelo Flamengo, pelo Toronto Raptors e o término da NBA no Indiana Pacers. O sonho das Olimpíadas segue presente no pensamento dos jogadores durante a preparação. Para o ala armador, a abertura da competição é um dos momentos mais esperados. E ontem a Federação Internacional de Vôlei confirmou 8 vagas olímpicas para o Brasil no vôlei de praia. Alisson e Emanuel, Ricardo e Pedro Cunha, Juliana e Larissa e Thalita e Maria Elisa foram os responsáveis por conquistar as vagas, mas os nomes finais serão divulgados pela Confederação Brasileira de Vôlei. No último domingo, as finais do Grand Slam de Roma foram disputadas, encerrando a seletiva olímpica por meio do circuito mundial. 16 vagas no masculino e no feminino foram definidas por esse ranking. Outras 7 masculinas e femininas serão definidas pelos pré-olímpicos e o Reino Unido já tem uma vaga garantida como país anfitrião. Juliana e Larissa não foram bem na etapa da capital italiana, perdendo logo nas oitavas de final, mas mesmo assim terminaram na liderança do ranking olímpico. As chinesas Xue e Zhang Xi e as norte-americanas Walsh May e Ross e Cassie vieram logo atrás das brasileiras. Thalita e Maria Elisa encerraram na 5ª posição. Alemanha e República Tcheca, ambas com 2 vagas. Itália, Holanda, Suíça, Espanha, Áustria, Austrália e Grécia foram os outros países classificados. Já no ranking masculino, Alisson e Emanuel vieram na 1ª posição. Ricardo e Pedro Cunha ficaram com o 6º posto. Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Letônia vão levar 2 duplas para as Olimpíadas de Londres. As outras vagas ficaram com Holanda, Polônia, Espanha, Itália, China e República Tcheca. Agora só resta a Confederação Brasileira de Vôlei definir quem serão os 8 escolhidos para viajar para a capital inglesa. As duplas que conquistaram as vagas devem ser as selecionadas. Alisson, Pedro Cunha, Maria Elisa e Juliana podem participar dos primeiros Jogos Olímpicos de suas carreiras. Emanuel seria o mais experiente indo para sua 5ª participação. E a CB Box, Confederação Brasileira de Boxe, confirmou ontem que Érica Matos está classificada para os Jogos Olímpicos de Londres. A brasileira herdou uma vaga destinada às Américas e, com isso, completou o time feminino do país na modalidade. Érica, que compete na categoria até 51 quilos, é a 3ª pugilista a carimbar seu passaporte. Antes dela, Adriana Araújo, até 60 quilos, e Roseli Feitosa, até 75 quilos, já haviam conquistado a vaga por seu desempenho no Mundial de Boxe, que aconteceu esse ano na China. Como o boxe feminino nos Jogos Olímpicos só acontecerá nas 3 categorias, o Brasil terá a equipe completa na competição. A vaga de Érica veio pela cota continental. A América tem 8 vagas garantidas no torneio. Como apenas 4 haviam sido ocupadas até então, a pugilista verde e amarela foi selecionada por seus resultados anteriores. Com o Érica, o Brasil soma 242 atletas classificados para os Jogos Olímpicos em 26 modalidades. E com a chegada de mais um combate de Anderson Silva, um personagem volta a ser lembrado: o ator e artista marcial Steven Seagal. Creditado como professor que ensinou a espada e o famoso chute que nocauteou Vitor Belfort em 2011, ele afirmou que teve a chance de acompanhar a atual preparação do brasileiro para enfrentar Chael Sonnen e passar a ele novos movimentos. O ator, no entanto, não deu pista alguma do que pode se esperar no dia 7 de julho, no UFC 148 em Las Vegas. Steven Seagal ficou famoso pelos seus filmes recheados de ação e muitos elementos de artes marciais. Mas sua participação no MMA virou destaque justamente ao lado de
de Anderson Silva ao aconselhar o lutador contra Belfort. O brasileiro Lyoto Machida também foi outro de seus alunos com um chute cinematográfico para nocautear Randy Couture em 2011. E na série aparentemente interminável de lesões do UFC, a edição número 150 em Denver é a mais recente a sofrer baixa. Luiz Kane, o Banha, não vai poder entrar no octógono no card de 11 de agosto e vai ser substituído por Rosimar Palhares, o Toquinho. De acordo com o Twitter oficial do UFC no Brasil, agora é Toquinho quem vai enfrentar Yushin Okami, japonês que lutou contra Anderson Silva no UFC 134 no Rio e foi nocauteado pelo campeão dos médios. A lesão de Banha não foi revelada. Depois de perder para Stanislav Netkov no UFC 134, o paulistano decidiu baixar de categoria, de meio pesado a médio. Seria sua primeira luta desde a mudança. Já Toquinho precisa se recuperar de uma recente derrota. Ele era favorito contra Alan Belcher no UFC On Fox no último dia 5 de maio, mas acabou nocauteado ainda no primeiro round. Com a derrota, ele acabou encerrando uma série de 3 vitórias consecutivas que já o cotavam a um dos próximos desafiantes ao cinturão de Anderson Silva. E a Associação Maranhão Rugby recebeu as equipes masculina e feminina da Universidade Federal do Piauí para os jogos amistosos nas modalidades Rugby de 15 pelo masculino e o Rugby 7 pelo feminino. Por parte do Maranhão, foi a primeira partida da modalidade feminina no estado. Erros de posicionamento e marcações abriram espaço para que a equipe da UFP vencesse a primeira partida por 34-0 e a segunda partida por 32-0. Já no amistoso masculino, se tratando da primeira partida oficial de rugby de 15 da Universidade Federal do Piauí, que enfrentou o Maranhão, finalista da Liga Nordeste de Rugby. A equipe piauiense contou com um total de 5 jogadores maranhenses para compor a sua equipe. E o placar final foi de UFP 17, Maranhão 15. No dia 21 de julho tem a etapa de Teresina do Circuito Nordestino de Rugby 7 no setor de esportes da Universidade Federal do Piauí. Universitária Esportiva volta já. Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos começar falando de futebol piauiense. Ontem, Cesarino Oliveira, o presidente da Federação de Futebol do Piauí, fez uma reunião com os clubes semifinalistas do Campeonato Piauiense e definiu a tabela dos jogos que decidem os 2 finalistas da competição. O primeiro jogo vai ser entre 4 de julho e Parnaíba, em Piripiri, na próxima sexta-feira. Já no domingo, Flamengo e Comercial se enfrentam no estádio Lindolfo Monteiro, aqui em Teresina. Os jogos de volta acontecem em 27 de junho e 1 de julho. Na primeira data, o Comercial recebe o Flamengo no Deusdete de Melo e em julho, dia 1º, o Parnaíba recebe o 4 de julho. E em reunião realizada na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Araguaína do Tocantins e o Rio Branco do Acre chegaram num acordo e decidiram retirar suas ações na Justiça Comum, que adiava o início do Campeonato Brasileiro das séries C e D. O Araguaína vai disputar a Série D, enquanto o Rio Branco espera ter confirmado a sua presença na Série C. Também convocados para o encontro, o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul não enviou representante, mesmo que não tenha oficializado, também aceita disputar a Série D, deixando de lado a ação na Justiça. Desse jeito, o Santo André, terceiro interessado, vai ser confirmado na Série C. Na contramão dessas decisões aparece o 13 da Paraíba, que não retira sua ação. Um liminar na Justiça Comum do Estado da Paraíba lhe dá condições de estar entre os representantes da Série C. O STJD disse que vai pedir punição ao clube paraibano junto à FIFA, que pode até chegar ao extremo e desfiliar o time da CBF, do futebol, enfim. E o otimismo do Bahia com as negociações envolvendo o meia Cleberson do Flamengo embalou o discurso dos dirigentes tricolores. A fim de contratar o pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, o Bahia determinou o prazo de 48 horas para que a transferência tenha o seu desfecho oficial. Mais uma nova proposta feita ao jogador pode frustrar os planos do Bahia. O atleta recebeu um convite para jogar no Catar e analisa as 2 ofertas de trabalho antes de dar o seu parecer. O interesse em Cleberson foi divulgado pelo clube junto com a confirmação da contratação do meia Mancini,
que estava no Atlético Mineiro. Os dois experientes jogadores foram pedidos pelo técnico Paulo Roberto Falcão para dar mais volume de jogo ao meio-campo do time e devem caracterizar os principais reforços da equipe para esta temporada. O desejo do Bahia em contar com Cleberson vem da possibilidade de contar com o jogador como volante ou armador. O atleta poderia revezar nas duas posições e auxiliar tanto a defesa quanto o ataque na sequência do Brasileiro. E o atacante Louco Abreu disse que tem divergências táticas com o técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira. Lançando uma parceria com a marca que recentemente passou a produzir o material esportivo do clube, o atacante falou que se sente em condições de ser titular, o que não vai acontecer no Alvinegro, mas conversou com Oswaldo, que o deixou à vontade para decidir seu futuro. Abreu apenas se omitiu de responder sobre uma possível transferência para o rival Vasco. Dirigentes cruz-maltinos confirmaram que o jogador foi oferecido, mas ele, em respeito ao atual clube, não comentou. E precisando de uma vitória para sonhar com a classificação às quartas de final da Eurocopa, a Itália fez sua parte e bateu a Irlanda por 2-0. Com o resultado, a Itália se classifica em segundo com 5 pontos. A Croácia tinha 4, a Irlanda 0, completam a chave. Os gols da partida foram anotados pelo atacante Cassano e Balotelli, que foi calado após anotar o seu gol. Conhecido pelas polêmicas em que se envolve, o atacante do Manchester City teve a boca tampada pelo zagueiro Bonucci para evitar que ele criasse qualquer problema. A classificação faz os italianos superarem o trauma de 2004, quando venceram a Bulgária por 2-1 na última rodada da chave. Mas o empate por 2-2 entre Dinamarca e Suécia acabou levando ambos à segunda fase, deixando os italianos de fora. Na ocasião, a Itália ensinou uma armação da partida que foi bastante disputada e no fim serviu para dinamarqueses e suecos. Nessa edição da Eurocopa, a situação poderia se repetir, já que uma igualdade por 2-2 garantiria espanhóis e croatas na próxima fase, independentemente do resultado da outra partida. Além de garantir a classificação, o triunfo ainda teve um gostinho de vingança para os italianos. Isso porque há exatos 18 anos a Irlanda venceu os tetracampeões do mundo por 1-0 na primeira partida do Grupo E da Copa do Mundo de 1994. No banco dos irlandeses estava Giovanni Trapattoni, treinador italiano que comandou a seleção de seu país no Mundial de 2002. E no jogo de ontem, a baixa dos italianos ficou por conta do zagueiro Chiellini, no dia que o defensor Barzagli estreava na competição. Chiellini sentiu uma lesão muscular no segundo tempo e precisou ser substituído por Bonucci. E depois de início equilibrado, a Itália passou a ter um melhor momento na partida e aproveitou o marcador aos 35 do primeiro tempo com Cassano. Com a vantagem no marcador, os italianos pressionaram os irlandeses em busca de ampliar o placar. Depois de dominar até o início do segundo tempo, os comandados de Cesare Prandelli viram os adversários melhorarem e criaram boas oportunidades de empatarem o jogo, que eliminaria a Itália. Mas os campeões do mundo em 2006 conseguiram suportar a pressão, ampliaram com Balotelli aos 45 minutos da etapa final e garantiram a classificação. E no outro jogo, com muito mais dificuldade do que o esperado, a campeã europeia, a Espanha, venceu a Croácia por 1-0 e se classificou para as quartas de final da Euro na primeira colocação do Grupo C. Jesus Navas fez no fim o único gol da partida. A Espanha ficou na liderança com 7 pontos. O placar de 0-0 dava vaga à Espanha, mas um gol poderia eliminar os campeões da Euro e do mundo. Na etapa final, os croatas foram para cima em busca da vaga e levaram perigo para o goleiro Iker Casillas, que garantiu a vaga da Fúria. Os adversários de italianos e espanhóis sairão do grupo D. Inglaterra e França têm 6 pontos, cada um e lideram o grupo. Mas a Ucrânia, que pega a Inglaterra, tem 3 pontos e também possui chances de classificação. A Suécia, adversária dos franceses, está eliminada. A Espanha joga no próximo sábado contra o segundo colocado e no dia seguinte, em Kiev, a Itália enfrenta o líder do grupo D. E no campeonato argentino ontem, pelo fechamento da 18ª e penúltima rodada do Clausura, o Colón derrotou em casa o Godoy Cruz por 2-0 e saltou do 12º para o 7º lugar na tabela de classificação com 26 pontos. A equipe santafesina aproveitou o fator casa para obter o 6º triunfo na competição nacional. Esteban Fuertes anotou os gols da noite. O avante do quadro local soma agora 6 gols no campeonato. No topo da artilharia está Carlos Luna com 11 do Tigre.
Sua equipe tem os mesmos 35 pontos do líder Arsenal, à frente no critério de números de gols pró. Para ficar com o título, o Matador precisa vencer em casa o Independiente e torcer ao menos pelo empate do Arsenal de Sarandi, que recebe o Belgrano. Caso ambos vençam, decidirão em um duelo extra. O Colón encerra sua participação no Clausura no próximo fim de semana, enfrentando o Banfield na casa do rival. Já o Godoy Cruz, 18º na tabela com 14 pontos, receberá o Atlético Rafaela. E vamos falar de Série B. O São Caetano foi a única equipe que conseguiu derrotar o América de Natal nestas 6 primeiras rodadas da série. Embalado pelo feito da última sexta, a equipe do ABC Paulista tenta entrar definitivamente na briga por uma vaga entre os 4 melhores da competição hoje às 21 horas diante do ameaçado CRB. Há 4 jogos sem perder, o time paulista soma 10 pontos e está a 3 do G4. Para conseguir deixar a atual 7ª colocação, o time do técnico Sérgio Guedes deve repetir a atuação do primeiro tempo contra o time do Rio Grande do Norte. Para a partida, o goleiro Luiz é desfalque. Após receber o 3º cartão amarelo diante do América de Natal, o camisão cedeu lugar a Fábio na meta do time de São Caetano. Em compensação, Giovani, que cumpriu suspensão por ter sido expulso há 2 rodadas, está de volta. Mas sua vaga não está garantida, já que Danielzinho agradou e pode receber nova chance. Já o CRB vem de derrota para o ABC no sábado. Com 6 pontos ganhos, a equipe de Alagoas começa a ligar o sinal de alerta contra o risco de lutar pelo rebaixamento. Apesar da campanha, o técnico Roberto Fonseca não considera ser necessária a realização de grandes mudanças em sua equipe. Em relação ao time que perdeu o último jogo por 4-2, o desfalque fica por conta de Everton Luiz, que foi expulso e cumpre suspensão automática. E abrindo mais um jogo da Série B, o América de Natal vai receber o Asa com o objetivo claro, assumir a liderança da competição. O duelo entre as equipes nordestinas acontece às 21 horas no estádio Nazarenão, em Goianinha, no Rio Grande do Norte. Os dois times voltam a campo depois do tropeço nas rodadas anteriores. O time colorado foi derrotado fora de casa pelo São Caetano e o revés acabou custando a ponta da tabela para os potiguares. Quem assumiu a liderança foi justamente o algoz dos alagoanos, o Criciúma, que bateu a equipe do Arapiraca por 2-1 no sábado. Com 13 pontos, o time do Rio Grande do Norte ocupa a 3ª colocação atrás do Xará de Minas, que tem o mesmo número de pontos, mas é superior no saldo de gols, e do líder Criciúma com 15 pontos. Já o Asa, com apenas 7 pontos, é o 14º colocado e já teme a proximidade da zona de rebaixamento. No jogo de hoje, o técnico Roberto Fernandes conta com o retorno do zagueiro Kleber e do lateral Wanderson, que cumpriram suspensão automática na partida contra os paulistas. Mas o treinador terá que lidar com os desfalques do atacante Isaac e do volante Márcio Passos, que cumprem suspensão automática. Do lado alvinegro da disputa, o técnico Heriberto Cunha pode contar com o zagueiro Fabiano, que volta ao time depois de cumprir suspensão automática contra os catarinenses. Ele pode ser o suplente de Gaúcho, que será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, momentos antes do jogo dessa terça-feira. E mais um jogo da Série B depois de perder a liderança e a invencibilidade. Na competição, o América Mineiro busca a reabilitação na competição nacional às 21 horas de hoje contra o Bragantino. O time mineiro vem de derrota fora de casa para o Avaí por 2-1 e quer voltar ao caminho das vitórias e a ponta da tabela. Para enfrentar o Bragantino, o técnico Givanildo Oliveira pode contar com o lateral direito Rodrigo Hefner. Ele havia se queixado de dores na coxa esquerda no confronto diante do Avaí. O atleta foi submetido a um exame clínico e ficou constatado que não há lesão no local, apenas cansaço pelo período inativo, e ele está liberado para atuar normalmente. E hoje a gente também tem... Vamos falar dos jogos de hoje, que a gente já está com tempo curto. Só reforçando, Série B. Os 3 jogos que acontecem hoje às 21 horas, América Mineiro e Bragantino, América de Natal e Asa, e CRB e São Caetano. Na Eurocopa saem os últimos times que se classificam às quartas de final. Pelo grupo D, a Suécia enfrenta a França e a Inglaterra joga contra a Ucrânia. Os 2 jogos acontecem às 15h45. A Inglaterra que vai ter agora o Wayne Rooney jogando a Eurocopa. Ele estava suspenso depois da confusão nas eliminatórias da Euro. Ele agrediu o Djokovic, jogador Montenegro, e acaba voltando agora. A Suécia está eliminada, França tem chance de classificação, Inglaterra tem chance, Ucrânia também. Se a Ucrânia vencer, Inglaterra está fora. Universidade Esportiva volta já. E vamos dar mais 2 notícias. O Vasco hoje conseguiu de vez comprar Éder Luiz e Felipe Bastos. O Benfica aceitou a proposta. E falando do Flamengo, o Zinho disse que o Del Piero
veio atrás dele pra ficar no Flamengo, mas o Flamengo não tem dinheiro pra contratar o jogador. E por hoje é só, estouramos o tempo. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa é realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Nária Macedo. Amanhã o Aniversário Esportivo está de volta com muito mais novidades pra vocês, então sintonizem 11h30 na FM Universitária 96,7. Um abraço pro Tiago Amaral e pra Jéssica Catarina, a Flavete, Eterna Flavete, que tá escutando nosso programa. Muito Sidney obrigada. Santos também, um abraço. Muito obrigada a vocês pelo carinho da audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.